Do canal, hoje eu vou trazer a resenha do livro Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, eu tô com a mesma roupa de semana passada, porque eu tô gravando no mesmo dia, porque provavelmente essa semana eu estarei ocupada, tô ajudando minha mãe com algumas coisas na fazenda. Então, provavelmente eu devo estar até meio sumida das redes sociais. Então, para que vocês não percam o conteúdo da semana, eu tô produzindo antes. Tô gravando antes, então é isso. Não reparem a barulheira, porque eu tô gravando aqui de fora, porque hoje é feriado, então Goiás tudo é muito barulhento. Mas eu faço acontecer, tá? Então vamos só ignorar o passarinho que tem ali, que aqui em casa tem um passarinho que é bem barulhento. E vamos lá. A resenha do livro Reflexão, esse livro é da Marcela Ceriberi, que é a CEO, né, e dona da... Eu acho que ela é dona, agora eu fiquei meio confusa, mas eu sei que ela é CEO, CEO criativa do podcast Bom Dia Óbvios, que eu amo. Gente, sem brincadeira, de todos os podcasts que eu escuto, o Bom Dia Óbvios, com certeza, é o que eu mais escuto. Vou só beber uma água aqui, que eu tô aqui de fora, eu trouxe só a garrafinha mesmo. Sério, eu simplesmente amo. Se você é minha ouvinte aqui, minha consumidora aqui, escuta um dia Bom Dia Óbvios. Não vai se arrepender. Principalmente se você é mulher. Gente, esse livro é um livro, assim, ó, se não um dos meus preferidos, assim, é um livro de guardar no bolso. Assim, ó, pra você ficar lendo ali, relendo. E não é um livro grande, só que eu demorei 2 meses pra ler ele. Eu não sei porquê, porque eu tava numa rotina muito louca, assim. E aí, às vezes, eu lia só 3 páginas, ia dormir, ia fazer outra coisa. Mas ele não é um livro com a leitura difícil. É um livro super gostosinho. A Marcela, ela fala numa linguagem muito fácil com a gente. Tanto que ela tá até acostumada, né, no podcast dela, nas redes sociais dela, a falar com o público. Só que, não sei, eu tava acho que numa época meio tumultuada, né? E também porque eu tava assistindo algumas séries, daí eu ficava lá. Mas enfim, ler ou assistir série e outras coisas fazer. Foi bem na época da mudança, eu comecei a ler quando eu recém vim pra Goiás. Eu tava na fazenda ainda, então eu tava numa mudança. Recém na mudança pra cá, então acho que por isso que eu também demorei tanto ler ele. Até eu adaptar na rotina nova, na nova cidade, na casa dos pais e tudo mais, aquilo tudo. Ele é um livro que é um tapa na cara, é um tapa na nossa carinha aqui, ó, nós mulheres contemporâneas. É um livro totalmente atualizado, né? Totalmente para os temas atuais, assim, que a gente tá entrando em discussão. Sobre burnout, sobre não monogamia, sobre pressão estética, produtividade tóxica. Então, eu vou desmiuçar melhor ele. Ele começa contando a história dela. A Marcela, ela também teve burnout, assim como eu. E assim como acho que muita gente. Paula, ela é, se não me engano, agora eu não tô lembrando. É que tem detalhes que eu não lembro. Eu lembro da história do enredo, tem muitas coisas que eu lembro. Mas detalhes, assim, tipo, às vezes nome, às vezes data. Coisas específicas, assim, eu sou péssima, gente. Ela, se não me engano, ela é do Rio de Janeiro, mas ela mora em São Paulo. E aí, São Paulo, aquela loucura, né, de todo mundo, muito proativa. Ela entrou em burnout. E aí, é muito engraçado porque eu me identifiquei muito nessa parte. Porque o burnout, ele é uma doença psicológica, né, que vem pro físico. E ele é uma doença muito de você se culpar. De você, tipo assim, você se descredibiliza o tempo todo. Porque, tipo assim, tem gente que tem sintomas físicos, tipo assim, quase infarto, coisa que ainda dá pra identificar melhor. Eu não tive tantos sintomas físicos. Eu tive, tipo, ansiedade, muita insônia e alguns pensamentos, assim, depressivos, mas é mais ansiedade, assim, que tá... E aí tem gente que não tem muito, igual eu não tive muitos sintomas físicos, assim, de, tipo, infarto, coisa... E aí a gente se sente culpada, tipo assim, várias vezes eu pensei, não, é exagero. Isso que eu tô sentindo, será que é mesmo? Será que eu não tô sendo dramática? Às vezes eu só tô cansada. E aí ela fala muito no livro isso. Então nesse ponto eu me identifiquei muito, assim. Como que a gente se descredibiliza, assim. E como que o burnout não... Quando você trabalha... Até quando você trabalha pra você mesmo, ele não te leva a nada, né? Você não ganha com nada, porque você não consegue ser produtivo. Você não consegue fazer nada. Então, ela fala muito da história lá dela. Ela fala como que ela teve a ideia, né, de abrir o podcast, né, o Bom Dia Óbvias. E todas
as inseguranças que ela teve. Ela também fala muito da síndrome da impostora, que é uma coisa que eu tenho e acho que grande parte das mulheres tem. Como que foi as dificuldades, os medos, as inseguranças que ela teve, né, quando ela abriu o podcast, até quando ela escreveu o livro, né, essa insegurança que nós mulheres temos em questões das nossas carreiras, né, principalmente nessa questão, né, de carreira profissional. Porque eu sempre falo, né, nos meus vídeos, nas minhas redes sociais, que essa insegurança é devido a gente não ter muitas mulheres em cargos de liderança, estatisticamente, assim, é muito difícil. Eu vejo muito nas minhas rodas, assim, de amizade, principalmente aqui em Goiás, assim. Tá que aqui eu não tenho muitos amigos, assim, e a maioria dos meus amigos são gays, assim. Mas os meus amigos gays, sim, eu tenho essas conversas interessantes com eles. Mas, assim, no geral, quando eu vou sair com a família, ou quando eu conheço, assim, alguém, assim, de fora, né, do meio, se for mulher, e, tipo, não tem um assunto de, tipo, assim, vamos falar sobre empresas, negócios, aprendizados, coisas culturais, pautas, tipo, não tem, sabe? Lá em Floripa eu tinha algumas, não eram todas. E isso eu sinto muita falta, assim, agora que eu falava muito com a minha terapeuta, assim, é uma pessoa que ela trabalha também com redes sociais, então ela meio que a gente se entendia. Só que é um caminho meio solitário, assim, que eu vejo, assim. Principalmente agora eu sozinha, não tenho muito com quem eu dividir isso, assim, meus medos, minhas inseguranças, conversar sobre carreira, sobre criação de conteúdo. Então, é um pouco assim, se a gente não se agarrar nos livros ou em gente que a gente se inspira nas redes sociais, fica meio solitário mesmo. Mas eu tô aqui pra gente se ajudar, pra gente se agarrar, pra gente se unir. E aí ela conta sobre isso, né? Sobre as inseguranças dela, da questão do livro, da questão do podcast e tal. E aí ela traz alguns insights, algumas coisas de alguns episódios que ela trouxe alguns convidados. E eu achei muito engraçado que ela entra em uma outra temática lá, num outro quadro, que é sobre produtividade. E aí tem um lá que ela até fala, tem um capítulo lá que ela até fala, que ela chamou uma entrevista de um rapaz lá, que eu nunca lembro o nome, mas a Fernanda Paes Lemos, que eu lembro, e que ela fala que se dá pra ser a gente mesmo nas redes sociais. E aí até a Fernanda Paes Lemos fala que, eu até fiz um vídeo, acho que no TikTok, falando sobre isso, que dá pra ser uma versão da gente. Tipo, nós somos várias versões na vida. Não dá pra ser uma única versão de tudo. Como, por exemplo, com seu marido, seu companheiro ou companheira, você é uma versão, com a sua família você é outra, no trabalho você é outra. Então, a gente é um misto de várias versões. E aí a gente vai mostrando o que cada versão é melhor para aquele meio, né? Para aquela situação. Então não é que a gente é um personagem, e sim porque a gente mostra as nossas versões, porque não dá pra ser o tempo todo, todas as versões, porque a gente não fica se gravando o tempo todo. Então eu achei muito interessante. E aí ela também fala muito sobre a produtividade tóxica. A gente vive num mundo hoje em dia, né, que a gente consome muitas redes sociais, de tipo Instagram, TikTok, enfim. E aí a gente sabe, tipo, a gente acha que sabe, a gente tem a falsa sensação que a gente sabe muito daquela pessoa que a gente se inspira, daquela pessoa, aquele digital influencer, daquela pessoa, né, com quem a gente com aquela pessoa famosa nas redes sociais. A gente acha que sabe muito da vida dela, porque ela posta ali, vlog do dia, não sei o que, os stories, bastidores, não sei o que. A gente acha que sabe. E aí a gente tem mania de se comparar. Isso que é muito problemático, né? Eu até falei isso em outro livro, né? No livro da Isabela Mate, que como que é muito prejudicial a gente ficar muito tempo nas redes sociais, porque acaba que a gente se compara e não tem como. E a nossa realidade é diferente da realidade da outra pessoa. Cada um tem a sua própria realidade, cada um tem a sua própria forma de pensar, cada um tem a sua realidade de produção, de qualquer coisa, de financeiro, de tudo. E aí quanto mais a gente consome, mais a gente tem mania de se comparar. E essa comparação, no ambiente que a gente tá hoje, o livro fala, né, é muito doente na questão de produtividade. Porque a gente vê, por exemplo, assim, a Manu City. Eu adoro a Manu City, não quero que esse vídeo seja tacando hate nela. Mas ela é uma pessoa famosa que muita gente taca hate nela, eu vejo, assim. Porque ela tem um estilo de vida muito irreal. E realmente é muito irreal
para a sociedade, assim. E tanto que não é só em real em questão de sentido de financeiro, né, de oportunidade e coisas, mas como a forma como que ela funciona. Ela acorda às 5 da manhã, vai correr, vai fazer isso, vai fazer natação e academia e não sei o que lá. E nem todo mundo que tem tempo, eu mesma agora tenho esse tempo, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho essa animação toda, não, que ela tem, não. E eu não tenho essa possibilidade. Entendeu? Então não é todo mundo, porque é o estilo dela, é a vida dela. Então não faz sentido eu comparar a minha vida com a ela. Tipo assim, por que eu vou fazer natação sendo que eu nem quero? Sendo que eu nem gosto, só pra dizer que faço natação. Correr, eu acho que eu correria. É porque aqui na minha cidade não tem como. Mas. Então é isso, sabe? Então ela fala no livro que a gente. Virou um pouco. A gente tem que cuidar o que a gente consome nas redes sociais e essa falsa sensação de produtividade fica entrando na nossa cabeça, tipo, e isso é muito profundo, porque tem dia, eu mesmo, né? Tem dia que eu falo, nossa, hoje eu vou descansar. Hoje eu vou tirar só pra ler livro, coisa. E aí a minha cabeça fica uma perturbação, que eu fico assim, não vai descansar? Não vai produzir conteúdo, não? Não vai estudar sobre criação de conteúdo? Semana tá passando. Os dias estão passando. E aí? E aí, bonita? Todo mundo, agora que você posta o vlog do dia, todo mundo vai saber que você é uma preguiçosa, que você não fez nada. E aí eu fico assim, não, então tá, vou fazer. E aí eu não consigo fazer, porque às vezes aí eu tô com a cabeça a mil. Que aí começa a me dar crise de ansiedade e coisa. E aí eu tô, às vezes, sem ideia de conteúdo e coisa. Porque às vezes a ideia não aparece do nada. Ainda mais eu que não tô saindo. E aí eu fico uma perturbação, uma comparação. E aí eu fico assim, gente. Daí eu fico assim, ai, mas minha vida não tá tão interessante igual não sei quem. Aí eu fico na comparação. Isso, como isso é muito doentio. Então o livro fala muito nisso. Como que hoje em dia ficou muito. É que eu tô tentando achar a palavra. Muito. Como se diz? Ficou muito popularizado esse negócio de você produzir conteúdo, mostrar nas redes sociais que você faz academia, corre, que você acorda às 5 e pouco da manhã, que você trabalha, que você tem não sei quantos empregos, não sei quantas fontes de renda e não sei o que, mas não sei o que lá, pra, tipo assim, e que você dá conta de tudo. Tipo assim, pra quê? Você não precisa ser assim. Então, por conta, né, dessa onda que veio mesmo da produtividade a mil. Então, produtividade quer dizer que você fazer 1000 coisas quer dizer que você é uma pessoa interessante, quer que você. Então, ele fala muito nisso e também fala sobre a questão doméstica mesmo da casa. Como que as mulheres são ensinadas, né? Aí ela traz artigos, ela traz estudos. As mulheres são ensinadas a ficar sempre, aguentar tudo. A, tipo assim, aguentar trabalhos domésticos em casa, aguentar ser forte, aguentar cuidar do marido, do filho, aguentar trabalhar, não sei o que, agora aguentar ficar sempre bonita, gostosa nas redes sociais, aguentar ter um vlog do dia perfeito com 1001 coisas que ela faz. Então, eu achei muito engraçado, eu identifiquei muito. Aí, por isso que eu falo que esse livro é uma paulada na nossa cara. Eu, tipo assim, querida? Não fica esperta, não. Aí, tem um outro capítulo que ele fala só sobre, acho que se não me engano é o Novo Espelho. Fala só sobre pressão estética. Gente, sério. Eu vim pra Goiás e, tipo, lá quando eu morava em Floripa, eu tinha alimentação ali certinha, bonitinha, eu malhava, corria, eu andava bastante. Corria não, eu, tipo, ia pra praia a pé. Eu andava, né, na verdade, corria muito forte. E aí eu tinha um corpão, né, eu ainda tenho. Tipo assim, corpão de... esteticamente de... Tipo assim, ai, não sei dizer. E aí, eu vim pra cá e eu engordei muito, porque aqui em Goiás não tem nada pra fazer, o que você vai fazer? Beber. Os rolês que tem, assim, que você vai sair é só pra isso. Aqui minha família come muita besteira. Sempre comidinhas da mamãe, gostosas. E aí eu engordei muito, porque eu fiquei 2 meses sem malhar também. Por conta que tava nesse processo de adaptação, tá? E aí eu tinha engordado muito, inchado muito. E aí, querendo ou não, né? Não tem como. Por mais que eu seja, assim, queira ser desconstruída e estudo sobre isso, estudo sobre aquilo, tá muito enraizado na gente. E é muita pressão, assim, nas redes sociais, o tempo todo, assim. Essa questão estética de corpo. E às vezes eu até falo algumas coisas, assim, nas redes sociais. Eu falo, nossa, gente, eu não quero ser tóxica, assim, pros outros. Mas acaba que às vezes eu sou tóxica comigo mesma, assim. Essa questão estética, assim. E eu entendo por eu ser assim, eu entendo por todas as mulheres ser assim.
ser jogado contra nós. É uma pressão estética que todas as mulheres sentimos. Então eu fiquei com assim, a autoestima bem prejudicada, assim, uma pressão bem. Ai, bem mal, assim, de eu ter engordado, assim, sabe? E aí eu comecei, tipo, voltar a malhar, comecei a tomar creatina, whey, um termogênico ali pra dar uma acelerada. Mas de manhã, sabe? De forma consciente. Comecei a me alimentar melhor, tal, só que até eu emagrecer tudo, eu ainda tava, tipo... Só que eu ainda não tô, né? Totalmente do jeito que eu quero, né? Mas eu comecei a ter muito pensamentos sabotadores comigo, assim, de, tipo assim, eu ia na academia no espelho, às vezes eu ainda tenho. Eu ficava, meu Deus, gente, como eu enchei, nossa. Ou às vezes eu olho no espelho e aí vi que uma calça tá mais apertada, assim, que ela tava antes folgada e ficava, gente, eu engordei. Eu, às vezes, tipo, não consigo usar short, que eu fico, meu Deus, muito chata. Às vezes eu olho uma foto minha lá em Floripa, super magrinha que eu tava, e aí eu fico assim, nossa, não engordei demais. Com pensamentos, assim, autodepreciativos, sabe? Bem ruins, assim. E aí o livro, e eu tava lendo, foi bem na fase, eu tava lendo esse livro, bem na fase que tava esse capítulo. Eu tava com essa fase do meu corpo, né, com esses pensamentos destrutivos, bem na fase que eu tava olhando esse capítulo. E, cara, eu li aquele capítulo e tava acontecendo bem na época que eu tava com os pensamentos destrutivos do meu corpo. E eu ficava assim, gente, Marcela, ai, obrigada por esse tapa na cara, porque ele falava muito dessa questão estética, de como que a gente se a gente não tiver com o corpo magro, o corpo sarado, o corpo, a gente se prejudica muito, a gente se autodepressiva, a gente começa tipo assim, como que, daí ela fala, como que a gente pode odiar nosso corpo saudável, nosso corpo que a gente, tipo, levanta, que o nosso corpo que nos dá a força pra fazer as coisas, né? Então, o nosso corpo que, tipo, é nosso, sabe? E aí, como que a gente começa a odiar, sabe? Não faz sentido. E realmente não faz sentido. Tá, que é por conta, né, da pressão do capitalismo, né, do patriarcado, que a gente, né, tem que ser que a gente tem que ficar preocupada com o nosso corpo, odiando o nosso corpo, pra gastar com cirurgias plásticas, pra gastar com roupas, com coisas estéticas, pra gastar com suplementos, pra gastar pra servir aos homens, pra gente ficar tão preocupada com a nossa beleza, com o nosso corpo e esquecer das nossas carreiras, das nossas coisas intelectuais. Eu sei disso tudo, mas acaba que entra na nossa cabeça. E aí acaba que é muito forte isso. E aí o livro fala muito isso. Isso tudo que eu tô falando, assim, só que de forma, né, com dados estatísticos, com artigos, né, com referências ali bibliográficas. E aí eu fiquei assim, mano, eu te amo, Marcela. Ela tem alguns episódios do podcast que fala sobre isso, sabe? Sobre essa questão com o corpo e tal. E tanto que ela acha muito ela fala, ela tem como se diz? Ai, como é que é o nome? Uma frase que ficou conhecida, né, que virou febre por todas as pessoas que, né, acompanham a Marcela, que é o chapadinha de endorfina. Porque aí a gente começou, ela fala, né, que ela sempre foi ativa, sempre gostou de esportes físicos, assim, não necessariamente ficar shapeada. E ela sofreu muito na infância essa questão do físico, né, parece que ela era mais gordinha, uma coisa assim. E aí, só que ela sempre gostou de atividade física, e daí depois de um tempo na vida dela, ela voltou a malhar na academia. Só que todo mundo que não é do meio fitness, né, do meio da galera mais estética, assim, maromba, a gente não gosta muito, eu sou assim, não gosto muito desse negócio de, tipo assim, ai, maromba, ai, shape, ai, tá pago, ai, não sei o que, tipo assim, não é muito desse meio, assim, tipo, e aí, no pain, no gain, entendeu? E aí, esse ponto eu me identifiquei muito com a Marcela. Aí ela falou assim que ela queria voltar para os movimentos fitness, mas ela também queria mostrar nas redes sociais, né, que ela voltou, né, pra inspirar. Só que ela não queria ser mais uma dessa galera pessoal, né, tipo assim, sem esforço, sem ganho, meio assim, sabe, essas frases meio de coach. E aí ela criou, assim, ela também não queria fazer essa pressão de, tipo assim, que nem o pessoal do fitness tem, do corpo, muito musculoso, coisas que às vezes a gente quer malhar só pra estar bem
mesmo. Isso é a crítica dela mesmo. A gente não precisa pensar nosso corpo como um objeto, um músculo ser esculpido. E sim que às vezes a gente pode ver nosso corpo como forma saudável, como se alimentar bem, não para questão estética, mas pra gente consumir coisas bem, pra gente ter uma noite melhor de sono, pra gente ter nossa digestão melhor e que é mais saudável. A gente pode começar a ter fazer atividades físicas para ter rotina, controlar a ansiedade, para dormir melhor, que é um dos pontos que eu também voltei. Para questão estética, sim, mas, tipo, não só para isso. Então, ela começou a fazer esse movimento nas redes sociais como a chapadinha de endorfina. Que como que quando ela volta, acho que ela encontrou uma amiga dela, e aí ela daí ela foi fazer o podcast, entrevistar com ela, e foi falar essa frase, né? Que ela tava chapadinha de endorfina. E como que a atividade física ela pode ser muito prazerosa, não, se a gente não vê só com esse olhar estético, e sim com o olhar de todos os benefícios que os exercícios os exercícios nos traz, que uma delas é a endorfina, que é o hormônio, acho que se não me engano é o hormônio do bem-estar, uma coisa assim. E eu vejo muito isso, que quando eu vou malhar, eu volto tipo assim, muito feliz, muito animada para fazer as coisas. Então, alimentar-se bem, fazer atividade física, não necessariamente pode ser um objeto de pressão da gente com a gente mesmo, o nosso corpo. E sim, um aliado, assim, pra gente ter uma vida mais saudável. Então, essa é a parte que eu acho muito interessante, assim, no livro. Ela também traz algumas pautas super interessantes de, tipo assim, relacionamento. Como que... Aí eu até falei isso num outro livro, num outro vídeo, né, da resenha do Coisa Mais Linda. Como que a gente tem muito esse negócio de homem centralizado, assim, tá? Que é uma construção social, né? Nós, mulheres, somos ensinadas, né, a amar os homens, né? Já é frase da Vanessa Casanella. E aí, o tempo todo, a gente é ensinada, né, sempre casar e sempre querer um homem pra tudo na nossa vida. E como que isso vai entrando psicologicamente pra gente, né? Então, ela trouxe essas abordagens, né, da gente sempre centrar nossa felicidade nos homens, e como não deveria ser, a gente tem que centrar nossa felicidade na gente mesma, nas nossas carreiras, nas nossas amizades, na nossa vida, na nossa família, nos nossos gostos, né? Como dizer não, aí no livro ela fala, né, sobre o poder do não, que a gente tem muita mania, né, principalmente nós mulheres, né, de agradar os outros. Então, o poder do não, ele é muito libertador. E também a questão da não monogamia. O livro fala, é uma parte super interessante lá, que ele fala que... Aí ela traz dados. Ela explica também como que foi o surgimento da não monogamia. Porque ela, no livro, ela traz, né, os estudos, né, as referências dela. Que a não monogamia, ela sempre foi feita, ela sempre foi vivenciada pelos homens. Os homens sempre foram não monogâmicos. Já tem um estudo sobre isso. Por isso que tem tantos caras que traem. Porque tem um estudo que fala que a gente é atraído por outras pessoas, independente se a gente ama uma pessoa só. Isso eu acho bem real. Eu posso amar uma pessoa, mas eu acho outras pessoas bonitas. Mas que a não monogamia não é para todas, né? No livro fala. Então, é algo que tem que ser alinhado e conversado. E que seja bom para os dois, porque a vida inteira, a não monogamia, os homens sempre usaram a não monogamia ao favor deles. Eles sempre, tipo, tanto por isso que tem tanta traição. E que, tipo, ela traz um estudo lá, da época lá, de não sei da onde, que eu falo que eu sou péssima em datas, que os caras, eles poderiam ter umas amantes aí escondidas, mas eles se casassem, que era socialmente aceito. Tanto que os bordéis, eles foram feitos para os homens, para eles terem o negócio sexual deles lá fora do casamento. E aí as mulheres nunca puderam, assim, ter acesso a outros prazeres, assim. Sempre foi um tabu para as mulheres, assim. Tanto que é muito ensinado pra gente ser virgem, a gente é ensinado... Mulher que fica com vários homens, né, tem a liberdade sexual, taxada como puta, como isso, como aquilo. Então, ela fala, né, no livro atrás do estudo, que essa pauta de não monogamia tá sendo trazida agora, né, dos anos pra cá, e que ela tá sendo para libertar as mulheres.
ter acesso à não monogamia, só porque sempre foi posto para os homens. Então, ela traz esse estudo. Só que a não monogamia não é feita para todos, né? Então, tem muita gente, como ele tá muito hypada essa questão, então tem muitas mulheres que aceitam participar de relacionamentos não monogâmicos, né? Tipo assim, aceitam fazer esse acordo com o seu parceiro, só que ela não tá preparada para não monogamia, então ela acaba dizendo, tipo, sofrendo num relacionamento que é aberto, sendo que ela não é aberto, pra fazer a felicidade do outro que é feito pra isso. Então, ela fala que é pra não descredibilizar essa pauta. Então, não é pra todos o relacionamento no monogâmico. Então, por mais que esteja hypado, tem que ser algo que tenha a ver com você, tenha a ver com os dois, porque senão não vai se tornar um casal feliz. Então, é basicamente isso. E aí, no final do livro, ela fala muito sobre, tipo, felicidade mesmo, sobre, é meio que uma inspiração, assim, de tipo assim, você começa a se questionar, assim, as coisas da sua vida, tipo, o que você tá abrindo mão, o que faz você feliz, não abrir mão das suas coisas para realizar seus sonhos. É meio que um questionamento, assim, do geral, assim, que vai contando no livro, assim, sabe? De todos os nãos que você pode dar para as pessoas, os sims que você dão para você, para não abrir mão das suas coisas e você sempre ser fiel com você. Então é basicamente assim isso. É um livro super interessante, super gostoso de ler. Eu amo as coisas da Marcela, amo o podcast, o livro dela. Tomara que ela escreva mais livros para poder ler e trazer mais resenhas aqui. É um livro muito gostosinho, então toda mulher tinha que ler. Como eu disse, traz muitas pautas, muitas coisas assim pra gente pensar de assuntos como agora. Ela traz muitas referências, muitos livros, indicações de filme, coisas bibliográficas também. Então é isso. Minhas reflexões foram essas, assim, não tem muito a mais, assim, que o livro. Acho que a Marcela, ela tem uns posicionamentos, assim, muito assertivos, assim, que eu não tenho nem que questionar. Umas coisas assim que eu acredito muito. E é isso, já tá até escurecendo aqui em casa. Então, já compartilha, se inscreve no canal para que pessoas. Quando eu falo que Goiás é assim, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, tá? Espero que tenham gostado. Beijos.